A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Neste dia, nós vamos ler uma palavra da parte de Deus que está em Efésios capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele fala algo maravilhoso, o mistério da vocação dos gentios, e também fala sobre o apostolado de Paulo. Capítulo 3, a partir do verso 1, fala assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. O mistério de Cristo. O apóstolo Paulo fala do mistério de Cristo, oculto em Deus durante eras, e que agora se torna conhecido pela revelação, dada mediante o Espírito Santo aos apóstolos e profetas. O mistério é o propósito de Deus no sentido de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, e incluir pessoas de todas as nações na promessa da vida eterna e da salvação, dentre os judeus e as nações gentílicas. Deus criou em Cristo um novo povo para Ele mesmo. A graça de Deus. A graça de Deus é dada a cada cristão, a cada crente, a fim de que esse possa realizar a vontade divina. É uma força poderosa que flui de Cristo ressurreto e opera por meio do Espírito Santo que habita no crente. Os principados e potestades. Há duas interpretações possíveis nesta afirmação.
Os principados e potestades dos céus podem se referir aos anjos bons, e eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus à medida que ele demonstra através da igreja. Os principados e potestades nos céus podem referir-se também aos poderes dominadores das trevas na esfera espiritual, aos quais o eterno propósito de Deus está sendo conhecido através da proclamação da salvação pela igreja e de seu conflito espiritual com Satanás e suas hostes. O que o apóstolo Paulo vem nos falar nesta parte em sua carta aos Efésios é sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus revelou o plano redentor para a humanidade. Ele descreve em que situação a graça de Deus o encontrou e a intenção dessa graça. Ele revela a parte da formidável sabedoria de Deus. Por fim, ele faz uma oração para que os efésios cresçam e compreendam a plenitude do amor de Deus e também que nós possamos compreender esta plenitude. Paulo está mostrando como estávamos mortos em nossos erros e pecados. Agora, em Cristo, é tudo novo. Fomos salvos, única e exclusivamente pela graça de Deus. Portanto, nada que façamos será capaz de promover alguma compensação diante dele. A morte de Jesus na cruz promoveu a redenção e a reconciliação da humanidade com Deus. De agora em diante, não devemos mais ser servos de Deus, mas filhos, sendo que anteriormente não éramos nem povo de Deus. Mas o sangue de Cristo promoveu a reconciliação completa. No primeiro versículo, Paulo inicia um pensamento que ele deixa inacabado, até o versículo 14. O apóstolo comemora uma situação atual à luz da vontade de Deus e do seu chamado para a sua vida. No versículo 2, ele fala sobre a dispensação da graça. A administração da graça de Deus indica o ministério singular que o próprio Paulo desenvolveu. A implementação de uma estratégia divina e que todos os cristãos também hoje são chamados a fazer parte dessa administração da graça. O ministério de Paulo não era de sua própria autoria, assim como o meu, o seu e de todos que se entregam a Deus. Pelo contrário, Deus é que vai nos comissionar para isso. O mistério aponta para algo que antes estava oculto, um segredo que agora foi revelado por meio impossíveis à descoberta humana, que é revelado por meio do Espírito Santo. O mistério revelado é que Deus determinou, por meio da pessoa da obra de Cristo, incorporar os gentios no único corpo da igreja como companheiros iguais a Israel, e nos faz ser co-herdeiros. Co-herdeiros mostra que todos nós que cremos em Cristo somos herdeiros do reino de Deus. Este termo também caracteriza a nova comunidade que tem Cristo como cabeça. O fato de que os gentios terem a mesma posição que o povo do pacto de Deus foi uma novidade da revelação de Deus. A intenção de Deus era que a sua multiforme sabedoria fosse conhecida por meio da igreja. Multiforme significa múltipla,
muitos ensinos, muitas revelações, como se fosse uma linda joia. Quando o apóstolo Paulo ora pela igreja, ele ora pedindo para que todas as pessoas que conhecem Cristo, que têm a revelação do Evangelho, sejam abençoados com força no nosso interior, com entendimento, com discernimento, com excelência espiritual. Ele fala que nós hoje somos parte da família de Deus pela fé em Cristo Jesus. Estamos enraizados no papel de Deus como nosso Pai e Criador, porque todos nós podemos nos ajoelhar diante dele e chamá-los de Pai. A grande lição que Paulo nos ensina é que até mesmo ele, o mínimo dos homens, foi revelado o mistério do plano perfeito da redenção, o qual deseja resgatar toda a humanidade do pecado através da vida e do sacrifício completo de seu único Filho, Jesus. Esse é o mistério, porque por meio de um homem o pecado entra na história, Adão, e por meio de um homem o pecado é apagado de nossas vidas de uma vez, Jesus. Essas são as boas novas que Jesus veio pregar e espalhar. Não mais escravos e servos, mas filhos, herdeiros e co-herdeiros da promessa em Cristo. Aleluia! Meus queridos, eu espero que este estudo possa ter abençoado a sua vida. Jesus, ele está voltando, ele está chamando a cada um de nós a nos arrepender, a nos entregar para ele, porque ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Esse é o mistério que poucos têm compreendido. A maioria tem ouvido, mas não tem entendido esse mistério, porque não tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo. É necessário que haja arrependimento em nosso coração, é necessário que haja uma conversão, uma mudança de vida. Essa mudança, ela tem que começar dentro do nosso interior, ela tem que começar dentro para fora e não de fora para dentro. Então eu tenho que chegar a Cristo, chegar a Deus e pedir para que Ele mude a minha vida, mude a minha situação. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo nem com este século, porque este mundo, este século, ele está formado com ideologias, com coisas que já ultrapassaram a moralidade, que já quebraram todos os conceitos e preceitos de uma pessoa verdadeira. Infelizmente, hoje nós vivemos na mentira das ilusões que o inimigo tem espalhado com falsos conceitos, colocando trauma nas pessoas, colocando decepções nas pessoas, colocando as pessoas achando que não estão vivendo no lugar certo, dizendo que estão vivendo de maneira errada. Não, meus irmãos, isso é mentira da mente humana. O coração do homem é enganoso. Eu posso até fazer muitos planos, mas somente a resposta vem dos lábios do Senhor. Deus é a autoridade sobre tudo e sobre todos. A vida, ela anda porque Deus é quem permite as coisas acontecer. Existem duas vontades de Deus, a vontade permissiva e a vontade divina. Quando você se converte, quando eu me converto, eu busco a vontade divina. A vontade permissiva é essa que está por aí, todo mundo fazendo o que quer, casando, dando em casamento, bebendo, fazendo orgias, fazendo corrupção, usurpando o direito dos outros. Isso aí é a vontade que Deus permite. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Deus, ele não quer que eu vá para ele sobre opressão. Não, ele quer que eu vá para ele por amor. Não é oprimido. Enquanto que as outras pessoas são oprimidas pelos seus próprios desejos. E eles não veem isso. Por quê? Porque está satisfazendo somente a sua carne. Então o mistério da palavra é que Cristo veio para nos salvar, para nos redimir. Esse é o mistério. E está exposto. Só que esse mistério só é revelado através da graça do Espírito Santo. Que você possa se arrepender, que eu possa me arrepender, que nós possamos ter um coração quebrantado. Eu falo isso primeiro para mim, porque eu preciso de Deus e todos precisam.
Dentro de nós existe um vazio tão grande que só é Deus que preenche. A medicina tem tantas respostas, a psicologia tem tantas respostas, mas a resposta certa é Jesus. Essa é a resposta. Se no começo do problema for tratado, não vai se avançar, porque tudo começa no mundo espiritual. Meus queridos, eu peço que você deixe o seu comentário, que você deixe o seu like, faça a pergunta, questione. Eu gostaria que você interagisse comigo para saber se você está compreendendo essa mensagem. Hoje nós temos que viver um evangelho verdadeiro, e não esse evangelho espalhado por aí. Jesus, ele ama todos, mas ele aborrece as práticas. Jesus, ele quer que eu viva para ele da forma que ele quer, porque ele é o Criador. Se ele criou, ele tem todo o direito. Eu sou criatura. E eu, como criatura, ele me dá um poder